Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer uma pequena aula sobre o movimento uniforme, que nós já estudamos em sala, mas eu vou fazer uma revisão, tá? O que acontece? Esse movimento uniforme na física, ele é um movimento que apresenta uma velocidade instantânea constante. Isso é muito importante, tá? Nós verificamos que a velocidade, ela é constante. Outras características que nós podemos citar do movimento uniforme é que ele não apresenta aceleração. Ou seja, o que acontece? Nós percorreremos distâncias iguais dentro de um determinado intervalo de tempo, ok? E só haverá velocidade se houver a variação da posição. Então, eu só consigo ter a velocidade se a minha distância variar em um determinado período de tempo, certo? Então, nesse mapa mental, eu coloquei algumas características do movimento uniforme, como ele se apresenta em gráficos e as principais equações que nós iremos utilizar. A principal dela é com relação à velocidade. Nós temos que velocidade é ΔS sobre ΔT. O que seria ΔS? É a variação do espaço. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu espaço final e subtrair do meu espaço inicial. E aí eu vou dividir pela minha variação de tempo. Eu vou fazer o meu tempo final menos o meu tempo inicial. E aí eu vou dividir, vou fazer a razão. Vou dividir quanto que eu variei na minha posição pelo tempo que eu percorri toda essa distância, certo? E aí eu vou ter a minha velocidade, certo? E qual seria a unidade da minha velocidade? Bem simples. Se eu estou trabalhando no sistema SI, eu tenho metros por segundo. Então, a unidade da minha velocidade é metros por segundo, ok? Como que esse gráfico se apresenta? Observamos aqui esse primeiro gráfico, nós temos uma velocidade que está se apresentando de forma constante, de acordo com a variação do meu tempo. Se a minha velocidade ela é positiva, ou seja, ela vai de acordo com a minha trajetória, no mesmo sentido que a minha trajetória, observe esses tracinhos aqui indicando que ela está indo da esquerda para a direita, nós teremos um movimento que progressivo, velocidade positiva em direção à minha trajetória. E nesse movimento progressivo acontece o quê? A velocidade escalar é positiva, logo o movimento se dá no sentido da trajetória. Então, se na perguntinha lá tiver o movimento é progressivo ou retrógrado, você vai observar se a velocidade ela é positiva e no sentido da trajetória, tá? No movimento retrógrado, o que acontece? Eu tenho a minha velocidade constante em função do tempo, só que a minha velocidade é negativa, ou seja, ela vai em confronto, ou seja, contra a minha trajetória, no sentido oposto. Ou seja, que ele está indo da direita para a esquerda, contrário à minha trajetória, velocidade negativa. Logo, no movimento retrógrado, a velocidade escalar é negativa, então o movimento se dá contrário à trajetória. Ok? Bem simples. Dentro do movimento uniforme, nós percebemos que trabalhamos com velocidade e tempo, certo? E aí nós podemos desenvolver uma função horária em relação ao espaço percorrido. E ela se dá da seguinte forma. Eu terei S é igual a SO mais VT, o famoso sorvete, tá? Que nos ajuda a lembrar dessa equação. E o que é cada uma dessas letras? O S maiúscula vai ser a nossa posição final. O S0 vai ser a nossa posição inicial. Mais se a velocidade for positiva, menos se a velocidade for negativa. Vezes o nosso tempo. Ou seja, o espaço é em função do tempo. Logo, quando eu fizer a minha função horária, o que é que eu posso fazer? Dependendo do meu tempo, eu vou ter um resultado final para o meu espaço final, tá? Então, o T é em função do meu espaço final. Se nós observarmos aqui, nós podemos até escrever assim, ó. S é igual a uma função do tempo, certo? Se nós observarmos aqui, nós temos dois gráficos. Ele representa o nosso movimento progressivo e retrógrado. Se eu observo que o meu espaço ele está
aumentando em relação ao tempo e o gráfico se apresenta inclinado para cima, nós teremos um movimento progressivo. E se eu observo que no meu gráfico, a reta, ela é inclinada para baixo, quanto mais a distância, ou seja, eu tenho uma velocidade negativa, e ele se apresenta uma reta inclinada para baixo, eu tenho um movimento retrógrado. Isso aqui é importante porque as questões elas podem aparecer para você em forma de gráfico. E aí, se você já observa esse comportamento no gráfico, eu já posso dizer se é um movimento progressivo, retrógrado, se a minha velocidade é positiva, se é negativa, como a minha função vai se apresentar, porque eu posso retirar esses dados dos meus gráficos e apresentar minha função, e a partir dela calcular a velocidade, calcular tempo e calcular o restante das letras, né? Outra situação que acontece muito nas atividades é quando elas perguntam qual é o determinado instante em que dois móveis, ou seja, dois carros, dois automóveis, eles podem se cruzar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver a função horária do objeto A, pode ser um carro, e a função horária do automóvel B. E aí o encontro do móveis é quando eu igualo essas duas funções horárias. Quando eu igualar essas duas funções horárias, eu vou conseguir determinar um instante exato em que elas se cruzam, tá ok? Uma dica que nós vemos que é bem comum é, eu não consigo lembrar da fórmula. Então, aí eu posso dar essa dica do triângulo, ela é bem comum nos livros ou explicações. O que acontece? Você vai montar esse seu triângulo aqui e ela vai lhe facilitar quando a questão der duas informações e você precisa calcular a outra. Por exemplo, se eu tenho o meu espaço, minha variação de espaço e o meu tempo, eu posso encontrar a velocidade. Eu vou tampar onde tem o V e vou observar que o ΔS está dividindo o ΔT. Então, eu já vou saber que velocidade é ΔS dividido por ΔT. Se eu quiser a variação de espaço, eu vou cobrir a variação de espaço e vou ter o quê? Velocidade multiplicando o ΔT. Tá aqui, ó. ΔS é V vezes ΔT. E se por um acaso eu quiser o ΔT, o que acontece? Eu vou ter variação de espaço dividido pela velocidade. E assim eu encontro essa nova equação. Essas são as principais partes do movimento uniforme, é básico, e a gente vai fazer na parte 2 alguns exercícios também básicos. Esse assunto é simples e eu consegui resumir de uma forma interessante nesse mapa mental das principais características. Espero que vocês tenham entendido e vamos para os exercícios.